pessoal, beleza? Vamos falar sobre vacinas e vamos lá, eu estou lendo esse material. Let's go, né? Vacinação, saúde pública e a sua liberdade de escolha. Bom, os recentes casos de sarampo no norte do Brasil, doenças que já nas Américas desde 2016, deixou um alerta em todo o país. Também em junho de 2018, o Ministério da Saúde ele informou que há risco de retorno da poliomielite em algumas cidades em que a cobertura vacinal está bastante abaixo da média. Por conta de um certo descaso com a vacinação e diversas doenças que já estavam controladas estão voltando e causando problemas de saúde. A imunização através da vacinação ela é a principal ferramenta de prevenção de controle de doenças. Mas como funcionam as vacinas e por que deixar de tomá-las pode provocar o retorno das doenças? Beleza, então esse material contém todas as informações que você precisa para contextualizar corretamente esse assunto. E se ele aparecer na prova de vestibular do Enem em 2018, é uma das nessas apostas. Então, vamos lá. Como surgiram as vacinas? Ó, para você entender como surgiram as vacinas, vamos fazer uma viagem no século 21 ao século 17, quando Edward Jenner ele descobriu a vacina antivariólica. A varíola era uma doença infectocontagiosa e tem um registro desde 430 anos a.C., quando matou cerca de 1/3 da população da Grécia. Durante muitos séculos, o vírus ele circulou pelo mundo e a doença se espalhou. Foi então em 1796, lá para o século XVIII, Edward Jenner ele fez a primeira descoberta de vacina que se tem registro. O pesquisador observou que ao incidir uma secreção de alguém com a doença em outra pessoa saudável, essa pessoa desenvolvia sintomas brandos, né, amenizados da doença, e tornava-se imune a ela, em vez de adoecer gravemente. Os experimentos e descobertas foram possíveis a partir de uma outra doença, a cowpox, que é um tipo de varíola que atingia as vacas. Cow em inglês é vaca. Quando Jenner ele descobriu que as pessoas que ordenhavam as vacas, elas estavam imunes à varíola humana. A partir daí, então, começou a criação de novas vacinas. A palavra lá vem do latim e significa da vaca, que por conta de experimentos de Jenner, através da vacinação contra a varíola, a doença que ela foi dada como erradicada desde 1980 pela Organização Mundial da Saúde. O único caso registrado foi em 1977 em um homem no Sudão. Desde então, as vacinas elas se tornaram instrumentos essenciais para prevenir e controlar doenças em todo o mundo. Essa é a foto de uma criança com varíola, doença que já foi erradicada desde 1980 por conta da vacinação. Vamos lá então, como que funcionam as vacinas? Ó, é o seguinte, né? As vacinas elas vão atuar estimulando o organismo a produzir sua própria proteção, anticorpos, por exemplo, sem que seja necessário ficar doente antes. Quando o indivíduo é vacinado, ele vai receber uma imitação da doença mais branda. Isso faz com que o sistema imunológico produza uma defesa específica para combater o vírus, a bactéria em questão. No momento em que essa pequena infecção é eliminada, as células de defesa já terão criado uma memória da doença, fazendo com que ela nunca mais se desenvolva. E se todas as doses forem tomadas no período correto, na maioria das vacinas é produzida a partir de fragmentos de micro-organismos ou com os micro-organismos atenuados ou inativados. De acordo com a sua forma de produção, elas podem ser classificadas em a vacina atenuada, que ela é feita a partir da versão enfraquecida do vírus, que não vão causar as doenças em pequenas com o sistema imunológico saudável. Por conter uma versão enfraquecida do vírus vivo, vai causar uma infecção natural, provocando uma resposta eficiente do nosso sistema de defesa. Por exemplo, a cachumba, sarampo, a rubéola. E a vacina inativa, produzida através de micro-organismos mortos, inteiros ou pedaços deles. Por serem mais seguras, elas vão desencadear uma resposta imunológica mais fraca, mas não menos eficiente. Por conta disso, mais uma dose é necessária para que a defesa seja prolongada. Por exemplo, a raiva, pólio, a influenza, que é a gripe. Vacina com toxoide. Ela é desenvolvida a partir de toxinas que foram modificadas de bactérias. São capazes de prevenir doenças que não são causadas por bactérias, mas por toxinas que elas produzem dentro do corpo. Por exemplo, a difteria e o tétano. A vacina conjugada. Elas vão combater doenças que são causadas por bactérias que são encapsuladas. Por exemplo, a pneumocócita 23. A importância do calendário da vacinação. Com o objetivo de diminuir a incidência ou até mesmo erradicar algumas doenças, desde 1973 existe um catálogo de vacinação no Brasil. O calendário, quais as vacinas devem ser tomadas, o número de doses que é necessário, a idade e o período que devem ser recebidas, em busca de uma proteção efetiva. As vacinas que são inativas, elas geralmente vão precisar de mais de uma dose para que uma resposta imunológica seja potenciada. Outras vacinas, como a do tétano, ela desencadeia uma proteção logo na primeira dose, que vai desaparecendo com o tempo. Por isso, um reforço é necessário, fazendo com que os níveis de imunidade subam novamente. Já a vacina contra a gripe não se enquadra em nenhum dos casos,
elas devem ser tomadas anualmente, já que o vírus da gripe vai mudar rapidamente e vai variar bastante ao longo do tempo. A sua produção acontece a partir das variações do vírus que vão circular em cada ano. Muita gente acha que a caderneta e o calendário de vacinação devem ser descartados depois que a gente cresce. Mas isso é errado. Cada vez que um jovem adulto ou idoso abandona a vacinação, assim que entra em uma dessas fases, temos um declínio violento na cobertura vacinal de adultos. A baixa cobertura vacinal. O maior desafio para erradicar a doença é a dificuldade em imunizar todos os cidadãos, uma boa parte dele. Para que não haja novos surtos da doença, pelo menos 95% da população precisava estar vacinada. Aqui no Brasil, desde 2013, a cobertura da vacina para doenças como a cachumba, sarampo, rubelas vem caindo a cada ano, ainda que as vacinas sejam disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Bater as metas vacinais tem sido cada vez mais difícil. Os surtos de febre amarela nos 2 últimos anos, 2016, 2017 e 2017, 2018, nos mostraram como somos vulneráveis e alguns tipos de doenças e seus vetores, como conhecido Aedes, o Aedes aegypti. Não estamos nos vacinando e não sabemos se nossa carteira de vacinação está em dia. E isso é grave para todo o país, não apenas para quem deixar de se imunizar. Mesmo depois do vínculo entre a vacinação e o autismo ter sido desmentido, ainda existem pessoas com medo ou até descrença nas vacinas. Para ajudar, todos os dias novas fake news são veiculadas e compartilhadas nas mídias, fazendo que mais pessoas se apropriem de um conhecimento incerto e, na maioria das vezes, errado. E por que as doenças estão voltando? O recente surto do sarampo na região do norte do Brasil colocou as autoridades de surto em alerta. Apesar do sarampo ter sido erradicado nas Américas em 2016, mais de 463 casos foram registrados, somente aqui no Brasil, em 2018. E o sarampo não veio sozinho. Um caso de poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi registrado no início de junho de 2018 na Venezuela, que é o país vizinho no Brasil. Não há registros de casos da polio aqui no Brasil desde 1989, mas a baixa cobertura vacinal e o caso da Venezuela nos mostraram que o vírus ainda está em circulação e que estamos vulneráveis à sua volta dessa e de outras. Por que não? Doença. A paralisia infantil destrói os neurônios do sistema nervoso, que vai provocar a paralisia total ou a parcial, principalmente no grupo mais vulnerável à doença, que são as crianças. A população da campanha de vacinação contra a doença ficou popular na década de 80 por conta do personagem Zé Gotinha. Lembra dele? O personagem tinha como objetivo deixar a vacinação mais atraente às crianças, além de conscientizar sobre a importância de se imunizar contra a doença. O personagem também participou das campanhas para a prevenção do sarampo, por exemplo. Um estudo feito pela Universidade de Stanford indicou que uma queda de 5% da cobertura vacinal em crianças com idade de entre 2 a 11 anos poderia triplicar os casos anuais de sarampo, somente nessa faixa etária. Por mais que exista uma pequena parcela da população que não pode ser vacinada, principalmente quem possui sistema imunológico comprometido, as demais devem procurar a imunização, evitando de se tornar vetor da doença. Vetor da doença significa aquele que carrega a doença. De quem é a culpa? Bom, não podemos ser hipócritas, generalizando que a baixa cobertura vacinal seja por conta dos movimentos anti-vacinas, medo ou dos pais descuidados com a saúde do seu filho. O desabastecimento de vacinas essenciais nos postos de saúde e a falta de recursos municipais para a gestão de programas da vacinação são problemas gravíssimos que vão influenciar e muito na disseminação das doenças infecto-contagiosas. Municípios com baixa cobertura vacinal devem se reorganizar, criando estratégias que busquem uma maior adesão na vacinação pela população. Os postos de saúde que vão ficar abertos somente em horário comercial de segunda a sexta-feira. A adequação do serviço de saúde, estendendo aos horários de atendimento durante a semana, ou com plantões que vão contemplar sábados e domingos. Seria uma boa alternativa para quem não consegue comparecer a uma unidade durante a semana. É possível ainda ir além com programas de vacinação de casa em casa, que vão alcançar também pessoas que por algum motivo não têm autonomia para ir até um posto de saúde. Além disso, as campanhas de divulgação da vacinação devem ser ampliadas, principalmente mostrando a importância da vacinação e a segurança desse importante instrumento de imunização. A liberdade de escolha. Até onde vai a liberdade de escolha dos pais em decidirem pela vacinação do filho? Devem ser considerados criminosos? Pagar multas? A verdade é que, pelo menos no Brasil, a vacina gratuita deixou de ser um direito e passou a ser uma obrigação. Por exemplo, na Austrália, em 2016, foi lançada uma campanha que vacinou milhares de crianças pela primeira vez. Tudo porque pais que se recusassem a imunizar os seus bebês seriam taxados com uma multa de 15 bilhões de dólares por ano. A introdução dessa política fez com que a cobertura nacional atingisse 93% das crianças de 1 a 5 anos. Caso relembrar que o Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele deixa bem claro que vacinar é uma questão de obrigação. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Artigo 14.
Se levarmos em consideração a bioética, o ato de vacinar deixa de ser uma decisão pessoal e pode ser considerado um ato de responsabilidade coletiva, já que compromete todo o bem-estar da população. E deixar de se imunizar porque uma doença está sumida ou não é registrada há muitos anos é contribuir como um possível retorno dela. Os agentes infecciosos da doença vão continuar circulando em diversas partes do mundo e elas conseguem facilmente atravessar fronteiras geográficas. Programas de vacinação bem-sucedidos vão depender da cooperação de todos. As vacinas elas não protegem somente quem as recebe e atualmente são os únicos instrumentos capazes de controlar a disseminação e a erradicação de doenças de forma efetivas. Vamos então a exercícios, né? Enem, caiu no Enem em 2017. Aqui no Brasil, a incidência da esquistossomose ela vem aumentando bastante no estado da região do Nordeste e em Minas Gerais. Para tentar diminuir esses números, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou a primeira vacina do mundo contra essa doença. A expectativa é que o produto ele chegue ao mercado em alguns anos. A tecnologia desenvolvida tem como finalidade, vamos ver, qual é a finalidade? Impedir a manifestação da doença. Ó, a incidência de esquistossomose vem aumentando no Brasil para diminuir... Chega ao mercado, beleza. Promover a sobrevida do paciente, não. Diminuir os sintomas, atenuar os efeitos colaterais, curar o paciente positivo. No Brasil, a incidência, né? Então, tá surgindo o caso de esquistossomose, que é aquela do caramujo, né? Vem aumentando na região do Nordeste, Minas Gerais. Tentando diminuir esses números, a primeira vacina do mundo contra essa doença. A vacina impede o quê? A manifestação da doença, promove a sobrevida do paciente, diminui os sintomas, atenua, cura o paciente positivo. Eu tô em dúvida. Ó, vamos lá de impedir a manifestação da doença. Promover a sobrevida do paciente, né? Sobrevivente ele consegue sobreviver. A letra B, alternativa, promover a sobrevida do paciente. Né? Beleza, né? Deixa eu ver se tem gabarito aqui. Aqui, gabarito é a letra A, eu errei. A vacina, ela vai impedir a manifestação. A vacina contém antígenos que induzem o organismo a produzir anticorpos e desenvolver células de memória. Sua ação é profilática e duradoura. Então, beleza, né? Vamos lá. 2. Também caiu no Enem. Ó, vamos lá. Nem sempre é seguro colocar vírus inteiro numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas eles preferem usar só um de seus genes, aquele que eles fabricam, o antígeno, a proteína, que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene vírus, ele é emendado ao DNA do fungo inofensivo, que vão passar então a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. A função dessa substância produzida pelo fungo no organismo é, essa função, né? Neutraliza proteínas do vírus, interrompe a ação das toxinas, liga-se ao patógeno que já está instalado, ele reconhece a substância estranha e desencadeia a produção de anticorpos. Olha, a função dessa substância, deixa eu ver. Então, a vacina da tecnologia é a anti-hepatite B, que é um gene do vírus que é emendado no DNA de um fungo inofensivo e passa a produzir substância que é injetada no corpo humano. Então, ele reconhece a substância estranha? Não. Ligar-se ao patógeno que já está instalado, neutraliza a proteína. Ele vai desencadear a produção de anticorpos. 2E, vamos lá, gabarito, 2E. 2E, eu acertei. Vamos ver. A substância produzida pelo fungo, através de um gene vírus causador da doença, vai estimular a produção dos anticorpos, garantindo o quê? A defesa do corpo humano. Vamos lá. 3, também caiu no Enem. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecção por micro-organismos. 2 métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, que são formadas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação de probióticos no intestino de um animal. Essa figura aqui, né? Aqui, primeiro, competição por nutrientes, depois produção de substâncias substâncias antimicrobianas, depois, né? Aqui a microvilosidade, a célula do intestino, biofilme, manutenção da integridade do epitélio, a célula dendrítica, estímulo à produção de imunoglobinas e disputa pelo sítio da lesão. Vamos lá então, né? Qual é o mecanismo de ação desses probióticos que promovem um efeito similar ao da vacina? Então, competição por nutrientes. Tá. Esse número aqui, não. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem que escolher um aqui. Qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar? Essa eu não sei, então vamos lá. Deixa eu ver já qual é a resposta, no gabarito 3. É a B. As vacinas, elas contêm um antígeno que vão estimular os organismos e produzir anticorpos e imunoglobinas específicos. Em 4, as bactérias benéficas conhecidas por probióticos estão estimulando a produção das imunoglobinas que vão combater micro-organismos patógenos. Então, beleza, né? Então, é B. Que seria 4, né? 4, aqui, ó. Estimulação de produção de imunoglobinas. Que nada mais é que é como se fosse uma vacina, né? 4, caiu no Enem também. Tanto a febre amarela
quanto à dengue, são doenças que são causadas pelo grupo de vírus arbovírus, que são pertencentes aos gêneros flavivírus, que existem 4 sorotipos para os vírus causador da dengue. As transmissões de ambas, elas acontecem por meio da picada de mosquitos como a Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esse fato ele pode ser atribuído por quê? A maior taxa de mutação no vírus da febre amarela do que o vírus da dengue, alta variabilidade antígena do vírus da dengue em relação do vírus da febre amarela, eu acho que é a B, menor adaptação do vírus da dengue à população humana, presença de 2 tipos de vírus, tipos ácidos nucleicos do vírus da dengue, somente o tipo de vírus, baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação da febre amarela. Olha, eu acredito que seja a letra B, é uma alta variabilidade antígena do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. 4B, vamos lá, gabarito 4B, eu acertei. 4B, né? A dificuldade em se produzir a vacina eficiente contra a dengue vai residir no fato de existirem diversos subtipos do vírus. A alta variabilidade antígena causada por mutação em relação ao vírus da febre amarela. Vamos lá, então, 5. Número 5, que a contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas devido ao que? A síndrome da rubéola congênita, a CRC, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido às campanhas de vacinação específica nas últimas décadas, houve uma grande diminuição dos casos de rubéola entre as mulheres e a partir de 2008 as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação dos homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, que é a rubéola congênita, as campanhas passaram a dar um enfoque à vacinação dos homens por quê? Porque ficam mais expostos a esses vírus da rubéola, transmitem o vírus para as mulheres gestantes, passam a infecção diretamente para o feto, transferem a imunidade às parceiras grávidas, são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres. E agora? Descarta E, não é? Ficam expostos a esse vírus. Porque transmite os vírus às mulheres gestantes. Letra B, 5B. Eles transmitem os vírus para as mulheres gestantes, né? 5B. Gabarito 5B, acertei. As campanhas de vacinação para a prevenção de rubéola, o enfoque de homens jovens ele é fundamental para evitar a síndrome da rubéola congênita, porque os homens eles podem transmitir os vírus às mulheres gestantes. Agora vamos para a questão 6, né? 6, aqui ó. Os sintomas mais sérios da gripe causado pelo vírus H1N1 foram apresentados por pessoas mais idosas e gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus e para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe. O governo, ele distribui vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina, com agentes causadores de doenças infectocontagiosos, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Vamos lá. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina, aumenta a imunidade por quê? Porque possui anticorpos contra agente causador da doença. Possui proteínas que vão eliminar o agente. Estimula a produção de glóbulos vermelhos, pode ser. Possui linfócitos B e T que vão neutralizar o agente causador da doença. Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador. Sem dúvida alguma que é 6, alternativa E, 6E. Gabarito. Cadê o gabarito? 6E, acertei. A vacina vai conter antígenos que vão induzir o organismo inoculado a produzir anticorpos, células de memória contra os micro-organismos patogênicos. Vamos lá, questão 7, né? O vírus papiloma humano, o HPV, do inglês, causa o aparecimento do quê? De verrugas, infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer do colo de útero nas mulheres. O vírus ele pode entrar pela pele por mucosas do corpo, o qual vai desenvolver anticorpos contra ameaças. Embora, em alguns casos, a defesa natural dos organismos não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra o HPV. Diminui em até 90% as verrugas, 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação de pessoas não vacinadas. Vamos lá. O benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, vão apresentar diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência do quê? A alta concentração de macrófagos. Vamos lá. A pergunta é o que é? O benefício, né? O benefício da utilização do uso da vacina é que as pessoas vacinadas, comparando com as não vacinadas, vão apresentar resposta diferente ao vírus HPV, porque, né, elevada taxa de anticorpos específico anti-HPV circulantes, aumento de produção de hemácias após a infecção do HPV, rapidez na produção de alta concentração de linfócitos matadores, a presença de células de memória que vão atuar na resposta secundária. Cara, eu acho, agora eu vou chutar aí, presença de células, as pessoas que são vacinadas, elas vão apresentar respostas diferentes às que não são, em relação, né, ao vírus. Por quê? Porque vai ter a presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Rapidez na produção de alta concentração de linfócitos matadores. Vai ter uma rapidez, aumento na produção de massas após a infecção por vírus HPV. E agora, quem poderá me definir? Não sei. Essa aí, elevada taxa de
elevada taxa de anticorpos. Letra B, 7B. Vamos lá, gabarito. Eu errei. Eu tava em dúvida na última e era a última. Alternativa E, né? A vacina contra o HPV é administrada em 3 doses. As doses de reforço vão levar o organismo vacinado a produzir células e memórias duradouras capazes de produzir anticorpos anti-HPV de forma mais rápida e mais intensa. Então, eu errei essa. Agora vamos lá. 8, né? A vacina, o soro e os antibióticos, eles submetem aos organismos e os processos biológicos diferentes. Pessoas que vão viajar para a região em que ocorrem altas incidências de febre amarela, picadas de cobras peçonhentas, leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados às ocorrências, elas devem seguir determinada orientação. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento o quê? Um antibiótico contra o vírus. Não, descarta porque vírus é diferente de bactéria. Antibiótico é para bactéria, né? Não descarta isso. Vacina, tem que tomar uma vacina antes contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico, que é picado de cobra, caso seja picado por uma cobra. E o antibiótico, caso entre em contato com a leptospirose, né? Essa aí tá mais certa. O soro contra o vírus não tem soro, então descarta já, nem vou ler o resto. Antibiótico ou soro, tanto contra o vírus descarta também. Soro antifíbico, antibiótico contra a leptospirose, vacina. Alternativa B, com certeza. 8B, né? Vamos lá. Gabarito 8B, correto? As vacinas, elas são usadas na prevenção de doenças viróticas, de vírus, como a febre amarela. Soros são usados no tratamento dos efeitos de uma mordida de cobra peçonhenta. Por exemplo, o soro ele é feito depois quando a doença já está ativa. Antibióticos, eles são usados no tratamento de doenças bacterianas, como a leptospirose, que é uma doença de bactéria. Vamos então para 9, né? Questão 9, vamos lá. E gráfico. Algumas doenças, durante várias décadas do século XX, foram responsáveis pelas maiores porcentagens das mortes no Brasil, não são mais significativas nesse início do século XXI. No entanto, aumentou o percentual da mortalidade devido às outras doenças, conforme se pode observar no diagrama. Então vamos lá. As infectoparasitas teve aí um aumento de 4,6%, outras causas 27,8%, circulatória 27,2%, respiratória digestiva 9%, câncer 13%, causas externas 12%. No período considerado no diagrama, deixaram de ser predominante como causas de morte as doenças. E agora? Causas de morte. Infectoparasita eliminados pelo êxodo rural. Infectoparasitárias. Digestiva, combatida pelas vacinas de verme-fogo. Digestiva, evitados graças à melhoria do padrão alimentar brasileiro. Respiratória, continua melhor controle. Não é a letra E. Infectoparasitária. Infectoparasitária. Alternativa A, cara. Vamos lá então, 9, né? 9, gabarito A. Errei. O avanço tecnológico vai produzir o quê? Produzido pelo desenvolvimento do saneamento básico de vacinas, antibiótico e a difusão ampla de medidas preventivas, ajudou para o acentuado declínio das doenças infectoparasitárias da metade do século XX e do século XXI. Então, quer dizer, o avanço tecnológico ajudou nessa situação precária aí, né? Então, alternativa B de bola, a infectoparasitárias, né? Os parasitas, né? Diminuíram por causa do saneamento básico, vacinas e antibióticos. 10. Acho que é a última, né? A partir do primeiro semestre de 2000, a ocorrência dos casos humanos de febre amarela silvestre extrapolou as áreas endêmicas, que é a região que só tem aquela doença, né? Com registro de casos em São Paulo e na Bahia, onde os últimos casos tinham ocorrido em 1953 e 1948. Para controlar a febre amarela silvestre e prevenir o risco de uma reurbanização da doença, foram propostas as seguintes ações. Vamos lá. Exterminar. Qual que tá certo, né? Exterminar os animais que servem de reservatório do vírus causador da doença? Não. Acho que não. Combater a proliferação do mosquito transmissor? Sim. Então se essa é a certa, então pode ser a A, pode ser a B. Então não é a C, descarta a C, ó. A D. Então peraí, descarta a. Descarta a C e a D, né? Ou é A, C, D, né? Vamos lá. Combater a proliferação do mosquito transmissor. Intensificar a vacinação nas áreas onde a febre. 2 e 3. Então 2 e 3 é a D. 10D. D de doido. D, acertei. Vamos lá. A febre amarela é causada por um vírus que é formado por RNA de cadeia simples. Esse patógeno é transmitido ao homem por fêmeas do mosquito Aedes aegypti. A prevenção dessas doenças pode ser feita através do quê? Do combate do inseto vetor, na vacinação de áreas endêmicas e tratamento dos doentes. E é isso aí, chegamos ao final. Beleza, pessoas? É isso aí, então. E vamos aí, ó. Eu vou ficando por aí, então. Beleza, pessoas? E é isso aí, né? Continue sempre estudando aí, ó, porque a educação
ela sempre tem que estar em segundo lugar, né? Que em primeiro lugar temos que ter Deus no nosso coração, pra gente que coloca Deus na sua vida em primeiro lugar, que as outras coisas vai ser acrescentadas, né? E é isso aí. Segundo, tenha uma boa educação, leia bastante livros, PDFs, e é isso aí. Essa é a dica que eu tô dando, beleza? E ó, nunca abandone os seus estudos, e é isso aí. Então, foca nos estudos aí. Beleza, então, pessoas, vou ficando por aí, então. Eu sou o Edson De Luca, um forte abraço pra vocês, ó. Fui!